Vamos começar então olhando o início do Evangelho de Mateus, que começa com algo aparentemente simples, mas repleto de significado: uma genealogia. Mateus, inspirado por Deus, registra a linhagem de Jesus, desde Abraão até José, esposo de Maria. Para muitos, a lista de nomes pode parecer algo maçante, mas na verdade, cada nome carrega uma história, uma promessa e uma revelação do que estava por vir. Deus é detalhista, ele não desperdiça nada. A genealogia começa com Abraão, aquele a quem Deus chamou para ser pai de uma grande nação. Ali, Deus fez uma promessa que, gerações mais tarde, encontraria seu cumprimento em Jesus. Abraão não é apenas um patriarca, ele é uma aliança viva. Esse primeiro versículo de Mateus, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, Mateus capítulo 1, versículo 1, Nova Almeida Atualizada, estabelece imediatamente a relação de Jesus com essas duas figuras centrais: Abraão e Davi. Em Abraão, vemos a promessa de que todas as nações seriam abençoadas, e em Davi vemos a promessa de um reino eterno. Mateus nos coloca face a face com essas duas alianças fundamentais para mostrar que Jesus é o Messias prometido, o cumprimento de todas as esperanças e expectativas do povo de Israel. Essa genealogia está organizada em 3 grupos de 14 gerações, e cada nome tem sua importância. Não é um mero registro de descendentes, é uma narrativa de redenção. Em cada fase da história de Israel, vemos altos e baixos, fidelidade e fracasso, reis e exilados. Ainda assim, Deus preserva a linha de onde viria o Salvador. Isso nos ensina que Deus está no controle, mesmo quando a história parece caótica. Ele é fiel às suas promessas, e nada pode impedir seus planos de se cumprirem. Essa é uma verdade poderosa para os dias de hoje, pois assim como Deus manteve sua aliança com Abraão e Davi, ele também permanece fiel a nós, em cada detalhe. Agora, o que chama a atenção é que nessa genealogia, Mateus faz algo incomum. Ele inclui mulheres. Na cultura judaica daquele tempo, as genealogias raramente citavam mulheres. Mateus menciona Tamar, Rabi, Ruth e a mulher de Urias, a Batseba. Por que ele faz isso? O que essas mulheres têm em comum? Todas elas têm histórias marcadas por situações difíceis e, em alguns casos, até escandalosas. Tamar teve filhos com Judá em uma situação complicada. Rabi era uma prostituta em Jericó. Ruth era uma moabita, estrangeira no meio do povo de Israel. E Batseba se envolveu numa história de adultério com o rei Davi, mas Deus as incluiu no plano da redenção. Isso nos lembra que o Messias não veio de uma linhagem perfeita. Ele veio para redimir os imperfeitos. Jesus veio para os quebrantados, para os que estão à margem, para todos aqueles que precisam de graça. Essas mulheres nos mostram que na economia de Deus, ninguém é descartável e que Ele transforma a nossa história, por mais complicada que seja, em algo redentor. Mateus nos leva até José, o marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Mateus capítulo 1, versículo 16. Aqui mais uma vez encontramos algo único. Jesus é chamado de Cristo, o ungido, o Messias. Esse é um título especial que carrega a esperança de gerações. A genealogia não está apenas apontando para a ancestralidade física de Jesus, mas para a sua identidade como Salvador prometido. Ele é o Cristo, o cumprimento de tudo o que Deus havia prometido ao seu povo. E é interessante notar o contexto em que essa genealogia foi escrita. No primeiro século, os judeus viviam sob a opressão romana, esperando ansiosamente a chegada de um libertador, um descendente de Davi, que restauraria o reino de Israel. Mateus escreve para um público que conhecia bem as promessas das Escrituras e, ao registrar essa genealogia, ele está afirmando: a promessa foi cumprida, o Messias veio. Ele queria que os judeus entendessem que Jesus não era apenas mais um profeta, mas o próprio Filho de Deus, aquele que carregava a autoridade e o direito de reinar. Por fim, no versículo 17 lemos: assim todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. De Davi até a deportação para a Babilônia, 14. E da deportação para a Babilônia até o Cristo, 14. Mateus capítulo 1, versículo 17. Seguindo com o texto, chegamos agora ao relato do nascimento de Jesus, que começa no versículo 18 do capítulo 1 de Mateus. Até aqui, Mateus nos apresentou uma genealogia para mostrar a linha de onde viria o Messias. Agora ele vai nos contar como tudo começou, de uma maneira que destaca o caráter miraculoso e o propósito divino desse nascimento. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes de se unirem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mateus capítulo 1, versículo 18, Nova Almeida Atualizada.
Olha só o cuidado de Mateus em apresentar essa situação. Ele nos explica que Maria estava comprometida com José, mas antes de se casarem, ela ficou grávida. Esse detalhe é importante para entendermos o contexto. Na cultura judaica daquela época, o compromisso era uma etapa do casamento que já tinha peso de um pacto. Romper um compromisso não era algo simples, e a fidelidade já era exigida entre os dois. Mas então Maria, jovem e piedosa, se encontra grávida pelo Espírito Santo. Essa é uma situação que vai desafiar a fé e a obediência de José de uma forma tremenda. Quando José descobre a gravidez de Maria, ele se vê em uma posição difícil. Sabemos pelo versículo 19 que ele era um homem justo e não queria expô-la à desonra pública. Pretendia anular o casamento secretamente. Mateus capítulo 1, versículo 19. Vamos entender a postura de José aqui. Ele era justo, ou seja, um homem que andava segundo os mandamentos e princípios de Deus. Mas além de justo, ele era misericordioso. Ele poderia ter exposto Maria, o que naquela cultura traria vergonha e até consequências graves para ela. Contudo, em vez disso, ele planeja resolver a situação de forma discreta, protegendo-a de qualquer humilhação. Aqui já vemos a profundidade do caráter de José. Ele é um homem que, mesmo sem entender tudo, já demonstra um coração cheio de compaixão e justiça. Mas, antes que ele tome qualquer atitude, Deus intervém. Enquanto ele refletia sobre isso, apareceu-lhe em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Mateus capítulo 1, versículo 20. Notem como Deus é cuidadoso com José. Ele envia um anjo para explicar que a gravidez de Maria é obra do Espírito Santo. José, ao receber essa mensagem, entende que não é apenas uma questão humana. Ele está sendo chamado para fazer parte do plano divino de redenção. É como se Deus dissesse a ele: José, confia em mim, pois o que está acontecendo é muito maior do que você pode imaginar. O anjo continua dizendo: ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus capítulo 1, versículo 21. O nome Jesus é a forma grega do nome hebraico Yeshua, ou Josué, que significa o Senhor é salvação. O nome de Jesus já carrega em si a missão que ele veio cumprir. Ele não veio apenas para ser um grande mestre ou um líder espiritual. Ele veio com um propósito específico: salvar o povo dos pecados. Aqui, Deus está revelando a José que o menino que nascerá será o Salvador prometido. Não é um título qualquer, é a resposta às orações e anseios de gerações e gerações. E aí Mateus nos dá uma explicação adicional, citando uma profecia antiga. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Mateus capítulo 1, versículos 22 e 23. Essa é uma referência direta à profecia de Isaías, no capítulo 7, versículo 14. Quando Mateus cita essa passagem, ele não está apenas cumprindo um formalismo religioso. Ele está afirmando que, em Jesus, Deus está cumprindo uma promessa específica. Chegando ao fim desse primeiro capítulo de Mateus, podemos refletir sobre a profundidade e as nuances que ele nos apresenta ao narrar o início da história de Jesus. Cada detalhe nos prepara para compreender melhor quem é Jesus, a grandiosidade de seu propósito e o significado desse evento único na história da humanidade. Mateus começa com uma genealogia que pode parecer comum, mas que carrega significados profundos. Ele nos lembra que Jesus vem de uma linhagem real e, ao mesmo tempo, profundamente humana. A linha de Abraão e Davi é repleta de personagens complexos, alguns de passado controverso, outros que enfrentaram situações de sofrimento e pecado, mas que foram restaurados pelo amor de Deus. Ao incluir mulheres como Tamar, Raabe, Ruth e Batseba, Mateus enfatiza que a graça de Deus ultrapassa todas as barreiras, incluindo a de gênero, moral e social. Ele quer que percebamos que o Messias vem para todos e que a redenção não está restrita aos puros ou perfeitos, mas que é oferecida a cada pessoa, independente do passado ou das falhas. Na sequência, Mateus descreve o mistério do nascimento virginal. Maria, uma jovem piedosa e comprometida com José, é chamada para um propósito extraordinário. Ela carrega o Filho de Deus em seu ventre, concebido pelo Espírito Santo, sem intervenção humana. Esse ato demonstra não apenas o poder sobrenatural de Deus, mas também a importância da obediência e da confiança de Maria.
Ela se torna um exemplo de fé e coragem, aceitando o chamado divino, mesmo sabendo que enfrentaria olhares desconfiados e julgamentos. Esse ponto nos leva a refletir. Quantas vezes somos chamados a aceitar o incompreensível, a confiar nos caminhos de Deus, mesmo quando não entendemos ou quando o mundo ao nosso redor nos olha com desconfiança? José, por sua vez, é retratado como um homem justo e compassivo. Ao descobrir a gravidez de Maria, ele decide agir de maneira discreta, evitando expor a jovem ao ridículo e à punição. Deus então intervém e fala com ele em sonho, explicando a origem divina da gravidez de Maria. Esse momento nos mostra a importância da escuta atenta, da sensibilidade ao que Deus quer nos dizer, especialmente quando estamos diante de decisões difíceis. José poderia ter seguido seus planos iniciais, mas ao ouvir a voz de Deus, ele escolhe obedecer. Ele não se torna apenas o marido de Maria. Ele assume um papel essencial no plano de Deus como pai terreno de Jesus. Esse exemplo de José nos convida a refletir sobre como respondemos aos chamados de Deus, especialmente quando eles desafiam nosso entendimento ou até mesmo nossa reputação. E o que dizer do próprio nome de Jesus? No versículo 21, o anjo diz a José que o menino será chamado Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. A escolha do nome é reveladora. Jesus significa o Senhor é salvação, o que nos lembra que a essência de sua missão é redimir. Ele veio ao mundo com um propósito claro: libertar-nos do peso dos nossos erros e reconciliar-nos com Deus. Este é o ponto central do cristianismo. Deus enviou seu Filho não para julgar, mas para salvar. Em Jesus, encontramos a oferta de uma vida nova, a possibilidade de deixar para trás nossos pecados e viver em comunhão com Deus. E Mateus não termina aí. Ele amplia a compreensão desse evento ao citar a profecia de Isaías, em que o Messias seria chamado Emanuel, Deus conosco. Este título aprofunda a relação de Jesus com a humanidade. Ele não é um Deus distante, que nos observa de longe. Ele é Deus conosco, que decidiu entrar na nossa história, compartilhar nossas dores, nossas alegrias, e nos mostrar o caminho de volta ao Pai. Quando entendemos que Jesus é Emanuel, percebemos que em toda e qualquer situação da nossa vida, Ele está presente, oferecendo-nos consolo, força e esperança. Ao encerrar esse primeiro capítulo, Mateus também aponta a importância da fé e da obediência. José e Maria se tornam parceiros de Deus no plano da salvação. Eles não entendem completamente o que está por vir, mas confiam e seguem. Isso é um convite para nós, leitores e ouvintes, a refletirmos sobre nossa própria postura diante do chamado de Deus. Estamos dispostos a dizer sim, mesmo quando não entendemos completamente o que Ele nos pede? Estamos prontos para abrir mão do controle e deixar que Ele guie nossa história, como José e Maria fizeram. Esse início do Evangelho de Mateus é um lembrete poderoso de que Deus age na simplicidade e no silêncio, mas também nos chama para o extraordinário. Ele escolhe pessoas comuns, como Maria e José, para participar do plano eterno de salvação. E hoje, Ele continua a nos chamar para fazer parte de sua obra, para sermos portadores de sua mensagem, para sermos como José, que ouve e obedece, e como Maria, que aceita com fé. Ao longo desse capítulo, Mateus nos mostra que o nascimento de Jesus é o cumprimento de uma promessa, o início de uma nova era. Em Jesus, Deus revela seu coração, seu amor e sua graça. É um convite a todos nós para crer, para nos entregarmos a essa história de redenção e para sermos testemunhas vivas do Emanuel, Deus conosco. Texto e produção Douglas Vieira. Trilha sonora 50 Sounds, faixa The Storyteller. Música por 5sounds.com. Voz ChatGPT 4.0. Bibliografia. Comentários expositivos. Hernandes Dias Lopes, editora Agnus. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. R.N. Champlin, editora Agnus. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD.